E vamos lá, galera. Do que é feita uma pose perfeita? Tá? Quais são os fatores que influenciam diretamente na pose? Falta o excesso de desenvolvimento muscular. Então, às vezes, assim, as pessoas falam assim, pô, Pajé, eu não consigo fazer a pose igual da Fran. Tipo, por quê? Porque, olha, por exemplo, as medidas da Fran. Esses tempos eu estava na academia, eu sempre peço, eu sempre ando com uma fitinha e fico brincando assim e pedindo. Esses dias, era fora do Olímpia, faz uns 2 meses já, eu pedi para medir a Fran. Ela estava com 60 de cintura, 62 de coxa e 103 de quadril. Então você imagine, cara, quem que tem a cintura menor que a coxa? Então pense, então vocês entendem que é um campeonato de manequim? É um campeonato de manequim. Ainda mais quando a pessoa sabe usar a pose a favor dela, daí minha nossa. Daí o negócio, né? Mas é um campeonato de manequim. Então, assim, então o que influencia na pose? Digamos assim, que a menina é uma biquíni. Ela não, como a gente falou, tipo, ela não pode, na pose costas, o vasto dela vazar para o lado. Só que é o seguinte, para você conseguir ter a gota, você precisa abduzir um pouquinho, tá? Então um pouquinho tua perna vai engrossar. Mas e se tua perna já é mais grossa? Então nós vamos ter que posar diferente. Você vai ter que, faz quando eu estou de costas, você vai ter que começar a posar com o joelho para dentro, pensando que você já vai ter que rodar alguns graus para ter abdução. Então você vai regular dessa forma. Talvez, vamos dizer que seja o contrário. Mesmo a biquíni não podendo ter o vasto lateral muito pronunciado, vamos que a perna dela é pequena. Você vai ter que rodar mais, vai ter que partir do princípio que você vai começar... Vocês entenderam? Então a pose, ela tem o poder, digamos, de enaltecer uma silhueta, de engrossar, de diminuir através das rotações, mas ela também não faz milagre. A hora que chega alguém lá que já é mais bem privilegiado, assim, pelas medidas mesmo, essa pessoa vai ter vantagem. Então falta o falta o excesso de desenvolvimento muscular. Camada de tecido adiposo sobre os músculos e sobre a pele também vai influenciar, né? Então, às vezes a gente, por mais que, galera, posar é uma coisa que não precisa ser feita só perto da competição. Você olha, por exemplo, assim, tem até alguns vídeos do Generation Iron que tá o Kai Green posando lá é como se fosse uma aula de body pump, mas é uma aula de pose. E tem várias pessoas posando lá. E tem pessoas que estão numa condição que não está muito boa. Só que essas pessoas, muitas vezes acontece aqui na sala, por exemplo, alguém se aventura, não, vamos posar, beleza. Vem aqui e faz. Beleza, saiu a pose, mas ela sai o contorno. Daí o cara quer ficar se espremendo, mas não vai sair a separação porque ele ainda não está definido, entendeu? Mas vale aquela máxima que eu falei para vocês. O que eu posso esperar da pose da pessoa é o que eu vi na academia, entendeu? Aí né? Então, por exemplo, assim, às vezes o cara veio aqui e realmente não consegue fazer o flexor sair, mas eu já vi ele na academia. Ou às vezes eu até peço para ele pôr a mão aqui, ó, e fazer assim, ó. Ou eu peço para ele fazer assim, eu seguro a minha mão e peço para ele forçar a minha mão para cima como se fosse uma flexora. Ah, ó, tá aqui. Então a gente já sabe que tem. Agora vamos tentar levar isso para a pose, tá? Então o fator que influencia na pose, falta o desenvolvimento, o excesso de desenvolvimento muscular, camada de tecido adiposo sobre a pele, sobre os músculos, sobre a pele, encurtamentos, problemas relacionados à falta de mobilidade, então postura cifótica, então o cara não vai conseguir, tipo, expandir dorsal. Se ele for expandir dorsal, ele vai rodar o ombro para frente, vai perder o ombro. Se ele for querer arrumar o dorsal, aí ele vai estragar tudo. Então, isso também é aquilo que a gente tinha falado da posturologia, questões posturais de falta de equilíbrio, né? Então, tipo, por exemplo, a menina, ela tem que, de salto, conseguir, tipo assim, se equilibrar totalmente numa perna, para essa perna aqui ficar totalmente solta aqui, ó, para ela poder posar. Ela não pode depender dessa perna fazer flexão lateral de tronco. Então tem muita menina que faz isso, ó. Quando ela faz isso, além dela ficar com o tronco mais curto, ela faz uma dobrinha aqui, tá? Então falta de equilíbrio também tem a ver. E falta do engrama motor, ou seja,
Falta do treino, né? A pessoa não tem aquilo, digamos, aquele software instalado na cabeça. Né? Então, assim, fatores que influenciam na pose. Né? Então, essa é a ideia. Que nem eu falei para vocês, hoje eu já pego o atleta, coloco ele de lado aqui e procuro, né? Eu falo para ele assim, ó, imagina que você é um soldado jurando a bandeira. Então, se eu vejo que ele já é um cara assim, cara, vai dar complicação, não vai conseguir fazer a pose direito. Então, às vezes, galera, até uma pisada, tá? Então, muitas vezes você vê uma perna que não corta direito, ou até um glúteo da menina diferente, o problema tá lá no salto, que o pé dobra, tá? Então, assim, são fatores que influenciam na pose, tá? Então, assim, ó, planejamento. Quais são os pré-requisitos para o treinamento de pose? Antes de tudo, conduz o atleta em direção a uma reeducação postural global, né? Então, desde o dia a dia dele, então o que acontece? Tem muito atleta que ele é muito alto e ele acaba sendo, tipo, até por uma coraça muscular, sabe? O Wilhelm Reich, né? Fala muito de psicoterapia, de coraça muscular. Cara que é alto, ele tende a ser assim, ó. Ele tende a ser assim no dia a dia, porque ele convive com pessoas mais baixas que ele não quer parecer que ele... Então ele fica assim. Então o que acontece quando ele fica assim? A escápula levanta, ele fica com o romboide liso, ele rodou o ombro, o peito dele fica até com uma gordurinha aqui porque não está alongado e o cara fica o dia a dia assim. Então avalie perpendicularidade e orientação da coluna, vê se não tem postura cifótica, avalie questões como quadril, rotação de ombro, escápula alada. O que acontece? Tem muita gente que, a maioria das pessoas tem um quadril, um lado da perna dominante, que é aquele lado da perna que você fica tomando banho ou lavando a louça numa perna só. Tá? E geralmente, assim, tem esse lado, é aquele lado que você consegue pegar o peso inteiro da abdutora, sabe? Tem um lado desses. E geralmente, quando você tem um lado dominante do quadril, por exemplo, é pouquinha coisa que vai rodar o quadril. Por exemplo, se o quadril roda para a direita, é o teu ombro esquerdo que vai pular para frente. Então, muitas vezes, na expansão de dorsais ou na própria pose semi-relaxado, aquele ombro de um lado que está elevando a escápula, a culpa é do quadril ou do pé do lado de baixo, do lado inverso. Então, é muito louco isso. Então, às vezes, eu peço para o atleta, tipo, você vai ver com o teu menos physique, cara, um lado não sai direito. Mas, caraca, o que acontece? Um lado não sai direito. Pega uma banqueta dessas de bar, faz o cara sentar e pôr os dois pés. Tenho certeza que muitas vezes o problema está solucionado ali. Então, isso é a relação de torque do quadril. Verifique os principais problemas e encurtamentos, avalie questões como geno vago e geno varo, né? Verifique o equilíbrio do atleta no salto alto para as categorias femininas, principalmente. E verifique a pisada e planta do pé para os bodybuilders. Então, por exemplo, se a menina já não... Me desculpe falar, mas se a menina já não sabe, tipo, andar no salto, ela tem que conseguir ficar em pé assim no salto, ó. Eu sei que é difícil. Mas se ela não consegue fazer isso, a hora que ela for posar, o pé dela vai para o lado e ela vai dar um problema, ela vai fazer uma flexão lateral de tronco e ela tem que conseguir colocar o peso toda na perna de apoio para ela só repousar essa perna aqui. Senão, se ela for depender do equilíbrio dessa perna aqui também, o negócio não vai dar muito certo. Os tipos de pisada, então tudo isso aí tem a ver, tá? Então aqui, pessoal, esses são as etapas do treinamento de pose para bodybuilders. Tá? Saber montar a geometria da pose, que foi o que eu falei para vocês, que é pegar, né, vamos montar a pose. Onde é que vai o cotovelo? Mais em cima, mais embaixo? Peitoral, será que giro mais, giro menos? Essa questão da pose das meninas, o quanto que você vai fazer essa abdução. Segunda etapa, saber segurar o endurance da pose. E a terceira etapa, o treino de encaixe rápido, tá? Isso aqui, galera, é o que eu faria se eu tivesse no bodybuilder. São 7 poses, cada pose possui... Então, assim, ó, são 7 poses, não são? Então, são 7 pontos.
Cada pose, tipo, você está acessando uma pose. Então, naquela pose que você está vendo, você já está vendo os critérios. Como que está o volume naquela pose? Como que está a proporção naquela pose? Como que está a simetria naquela pose? Como que está a definição? Então, se a gente pegasse cada pose, né, valendo 1 ponto, cada critério valendo 0,25, você ia poder ter um scout. Vocês entenderam onde eu quero chegar? A gente ia poder ter um scout onde a pessoa ia ver depois e ela procurar entender um pouco. Porque sabe o que acontece? Hoje, então, temos 7 poses. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que um atleta ganhou em 4 poses, outro atleta ganhou em 3 poses. Quem que vai ganhar a competição? O atleta que ganhou nas 4 poses. Pera lá, André, mas não tem pose que vale mais? Não e sim. Tipo assim, ó, não tem pose que vale mais, mas é fato que as poses de costas é mais difícil do cara tá gabaritado ali. É muito mais fácil, digamos, você pegar um cara bom de frente, mas a hora que virou de costas, ou não aparece posterior, ou não tem glúteo, ou não tem lombar, ou as costas não desenvolvem tão bem. Então, assim, todas as poses, elas valem iguais, mas é fato que tem algumas poses que decidem mais, como é o caso da pose costas para wellness, de biquíni também. Mas vamos dizer assim, pessoal, um atleta, então, mas se um atleta ficou, não interessa, mas se o atleta ganhou em 4 poses e outro em 3, é o atleta que ganha em 4 poses que vai ganhar o campeonato. Tanto é que é bem comum vocês verem, tipo, feedback do Tamer, do Terek, dos árbitros, falando assim, ó, tal fulano ganhou nessa e nessa aqui. O outro fulano ganhou nessa aqui, tá? Sabe, mas o que acontece, ó? Beleza, o atleta ganhou em 4 poses e o outro atleta ganhou em 3 poses. Só que o problema é que esse atleta que perdeu no número total, mas ganhou em 3, às vezes, nessas 3 que ele ganhou, ele é tão superior que para quem não sabe disso, vai olhar e vai achar, meu Deus, que roubo, porque não vai ter esse pensamento. Até porque qual foto que vocês acham que o cara publica? As poses que ele ganhou. E aí viria a coreografia. Coreografia valeria os 3 pontos que faltam, tá? 1 ponto pela coreografia em si, pelos movimentos em si, tal. Outro ponto pela plasticidade. O que seria plasticidade, galera? Tipo, quando avaliava-se a coreografia, não é uma questão assim de você ver, nossa, que dança linda que o cara fez. Não, é uma outra oportunidade de você ver a musculatura se contraindo fora do contexto das poses. Então, quem ganha a coreografia não pode ser o último cara que ganhou a parte física. Então, o que a gente chama de plasticidade tem que estar condicionado para ficar empedrado. Então, é como se, na verdade, quem pudesse ganhar a coreografia fosse o primeiro, o segundo, o terceiro, seria para dar um desempate entre eles. Mas não tem sentido, tipo, não aconteceria do 6º cara, que está visivelmente com uma condição pior, ele ganhar a coreografia porque simplesmente ele fez uma movimentação melhor. E a outra ponto seria pelo tema, começo, meio e fim. Que o cara pensou numa coreografia, não foi lá o cara não sabe o que fazer e começou a empilhar uma pose atrás da outra, tá? E aqui, galera, aqui as etapas do treinamento de pose para os atletas fitness, tá? Que seria Men's Physique, Wellness. O que envolve uma boa apresentação? Primeiro, saber montar a geometria da pose, isso é muito individual. Então, ela tem que pegar a biquíni e ver se ela vai ficar bem de ladinho mesmo, bem de lado, ou será que ela vai girar um pouquinho? Tá? O quanto que fica. Então, isso é muito individual. Como é que eu vou formar a melhor ampulheta? Né? Lógico que quanto mais de lado eu ficar, mais fina vai ficar minha cintura. Mas talvez eu não consiga passar muito o meu dorsal. Então, talvez eu tenha que girar um pouco. Então, assim, Men's Physique, como que eu vou posar? Será que eu só vou posar bem de frente? Ou será que eu vou posar aqui um pouco lateralizado? Então, a geometria da pose é algo muito individual, tá? As transições,
harmônicas, né? Fazer a transição, tal. Se a menina tá de costas, se ela vai fazer assim para girar, ou ela vai fazer assim, tá? Então isso é uma coisa que ela pode copiar, sem problema nenhum, tá? Saber desfilar de salto alto para as meninas. Saber desfilar os men's physique, tipo contraindo o abdômen, tal, e, né? Saber encarar e olhar os árbitros e a plateia, né? Saber sorrir de maneira natural, sem enrugar a testa, porque tem aqueles atletas que, né, que parece estar fazendo uma cara de sofrimento, assim. Saber mudar de pose, realizar as transições sem desviar o olhar dos árbitros. Lembrando, o julgamento ser dado da seguinte forma: físico 33%, apresentação 33%, produção 33%. Lembrando sempre que na IFBB Elite Pro, na outra IFBB, o físico sempre vai possuir mais valor que os outros critérios, tá? Mas num campeonato mundial da IFBB, que todas são bonitas, que todas têm shape, todas posam bem, com os detalhezinhos também vão fazer diferença.